E chegamos ao último episódio dessa saga, dessa série especial sobre a Copa do Mundo, 33º episódio da nossa série especial, e hoje a gente vai falar do Uruguai, né? A seleção que é bicampeã do mundo, tem muita tradição no futebol, a maior campeã aqui da Copa América, então tem título a rodo aí a seleção do Uruguai, mas Copa do Mundo faz tempo que não ganha, né? Então, para relembrar um pouquinho aqui o formato, primeiro a gente vai falar um pouco sobre o país, sobre a nação Uruguai, e na sequência a gente fala sobre a seleção, as conquistas, como chega nessa Copa, como foi nas eliminatórias, o ranking FIFA, e faz uma avaliação aí sobre o time titular do Uruguai. Então, começando aqui, né, colocando os dados na sua tela, a gente vai falar um pouco sobre os dados econômicos, sociais, políticos do Uruguai, né? O Uruguai que tem aí como moeda o peso uruguaio, é uma nação muito pequena, são apenas 3,4 milhões de habitantes, né? Uma nação vizinha aí ao Brasil, não figura, né, entre as nações mais ricas, né? Claro que a gente tem nações que são exceções, né, como por exemplo a Suíça, que não é muito grande e tem o melhor IDH, enfim. Mas o Uruguai realmente não consegue se destacar nesse campo econômico. É só o 84º maior PIB do mundo, né? Figura ali entre os 100 primeiros, mas está muito distante das nações mais ricas. E no IDH tem um IDH considerado alto, né? 0,809, é o 58º, para uma nação pequenininha, né? Até que está bem desenvolvida ali, sua população não está, né, passando por grandes dificuldades. E o PIB per capita, né, mostra um pouquinho também dessa avaliação média, digamos assim, né? O Uruguai é um país médio, não é pobre, está muito distante de ser rico também, então a população vive ali numa linha ok, né? Não é muito rica também, não é uma nação pobre. Mas esse aqui é um recorte básico só para a gente entender um pouquinho aí desse país vizinho, né? Esse país simpático que é o Uruguai. Tive a oportunidade de visitar algumas cidades recentemente e é um povo realmente muito educado, muito alegre, muito receptivo, né? A gente vê às vezes a rivalidade ali no futebol, né? Mas fica só no futebol. Como povo, como nação, realmente são muito educados e muito simpáticos. E agora a gente começa a falar especificamente sobre a seleção uruguaia, né? A gente fala aí um pouquinho das conquistas, então vamos colocar aqui alguns dados sobre a seleção uruguaia, né? Então tem 2 Copas do Mundo no currículo, em 1930, a primeira, né? E em 1950, aqui no Brasil, naquele episódio, naquela tragédia conhecida como o Maracanazo, né? E tem também mais 15 Copas América, né? A última vencida em 2011, então é uma seleção super campeã, super tradicional, mas que também faz um tempinho que não vence, né, algo de expressão, né? Então a melhor colocação em Copas, justamente os títulos de 30 e de 50, e já participou de 13 edições de Copa, vai para sua 14ª participação. E se classificou em terceiro, né, nas eliminatórias aqui da América do Sul, ficando atrás apenas do Brasil e da Argentina, né? E ocupa ali o 14º lugar no ranking da FIFA e está muito bem ranqueada, né? A seleção que deu uma rejuvenescida, embora no ataque a gente vai falar um pouco, né, sobre cada jogador, mas no ataque ali, dependendo da decisão do treinador, realmente tem muita experiência se os dois jogarem juntos, né, Suárez e Cavani, mas a gente não sabe qual será a decisão aí do treinador uruguaio. E agora a gente começa a falar especificamente sobre cada jogador, né? A gente vai colocar aqui na sua tela, jogador por jogador, titular dessa seleção, pelo menos em relação aos últimos jogos, né? A gente sempre faz um compilado ali, pega 7, 8, 9 jogos anteriores, né, à chegada à Copa do Mundo e tenta prever ali quais serão os jogadores titulares nessa seleção, né? Claro que o treinador pode mudar, mas são jogadores que mais jogaram ao longo desses últimos jogos, né? Lembrando que essa seleção joga aí variando, né, entre um 4-4-2, 4-3-3, depende muito do jogo, né? E tem média de idade aí também de 26,9 anos, está na média aí das grandes seleções, principalmente as europeias. Então a gente começa colocando aí na sua tela o Fernando Muslera, né? Ele vai para mais uma Copa do Mundo, jogador super experiente, né? Ele que atualmente joga no Galatasaray da Turquia, tem 36 anos, né? Ele é o 4º jogador com mais jogos pela seleção uruguaia e é o goleiro que mais atuou com essa camisa. Então um jogador muito marcante aí para essa seleção do Uruguai. E na linha de defesa temos 4 jogadores, né? Então a gente tem aí o Guillermo Varela, que atualmente está no Flamengo, né? 29 anos. Na sequência a gente tem o José Jiménez, que joga no Atlético de Madrid, 27 anos. E
companheiro de zaga, o Sebastian Coates, que joga no Sporting e tem 32 anos, né? A gente não sabe também se eventualmente o Godin será titular, né? O Godin, que é um dos maiores jogadores também da seleção do Uruguai, né? O jogador com mais atuações na história, 159 jogos, mas aparentemente ele será banco, né? Porque ele até foi titular em parte desses últimos 10 jogos que nós vimos, mas figurou algumas vezes, né, entre os titulares. Na maioria das vezes o Coates foi titular, né, na maioria desses jogos. Então, assim, a gente está colocando aqui como o Sebastian Coates como titular, né, mas pode ser que o treinador opte pelo Godin, a gente não sabe. E fechando ali a lateral, o Matias Oliveira, ele que joga no Napoli, tem 25 anos. A gente também observou que o Matias Vinha, né, ex-jogador do Palmeiras, também foi titular em muitos desses jogos, né, da seleção uruguaia, mas a gente aposta aqui que o Matias Oliveira que será o titular, né, porque foi titular mais recentemente, ele que joga no Napoli. E no meio-campo temos 4 jogadores, né? O Rodrigo Bentancur joga no Tottenham, tem 25 anos, super conhecido, né? E jogador com muita força física, né? Para esse time aí do Uruguai fazer a marcação. A gente tem o Federico Valverde, jogador do Real Madrid, também super conhecido, 24 anos. O Matias Vecino, que joga na Lazio, tem 31 anos. E fechando esse meio-campo, o Nicolás de la Cruz, jogador do River Plate, tem 25 anos. Lembrando que ele concorre aí com o Jorge Arrascaeta, né? De Arrascaeta do Flamengo. Novamente é uma posição aqui que a gente não sabe muito bem o que o treinador vai fazer, porque ele pode optar pelo Arrascaeta, né? Pode jogar inclusive com os dois e colocar de repente o Edson Cavani no banco. Então é uma decisão aí do treinador, mas a gente está apostando que de repente o De La Cruz ele ganha a vaga do De Arrascaeta e que esse treinador vai escalar os 2 medalhões, né? O Luis Soares, que atualmente está no Nacional, mas já anunciou aí que tem um projeto, né, para jogar nos Estados Unidos, tem 35 anos atualmente. Ele que é o maior artilheiro da história da seleção do Uruguai, com 68 gols em 134 jogos, né? E é o segundo com mais jogos na história da seleção do Uruguai, né? Então, jogador com muita história e o companheiro de ataque dele deve ser o Edinson Cavani, tá? Ele que está no Valência, também tem 35 anos, então jogadores muito experientes, para não dizer velhos, né? Ele é o segundo maior artilheiro, curiosamente, né? Tá só atrás do Soares, com 58 gols em 133 jogos, só um jogo a menos que o Soares, inclusive, né? E ele, evidentemente, é o terceiro, né, com mais atuações, porque justamente tem só um jogo a menos do que o Soares, né? E quem vai comandar essa seleção é o Diego Alonso, né? 47 anos, o Uruguai está no comando dessa seleção desde dezembro de 2021, né? O antigo treinador, né, o Tabárez, que ficou aí muito tempo à frente da seleção, saiu do comando, né, do Uruguai aí no final de 2021 e assumiu o Diego Alonso para comandar essa seleção multicampeã. E agora, né, fechando aqui o destaque, né, a gente sempre traz o artilheiro e o destaque a gente vai colocar o mesmo jogador, né? Embora o Edinson Cavani a gente tenha dúvida se ele vai jogar ou não, mas me parece que o Luizito Soares ele tem vaga cativa nesse time, né? Realmente um grande artilheiro, o maior artilheiro da seleção uruguaia na história. E a gente coloca aqui alguns dados, na verdade só repete, né, parte do que eu falei. Então ele é o maior artilheiro da história, né? 68 gols com 134 jogos, né? O segundo com mais jogos pela seleção do Uruguai. E fez carreira aí, né, em grandes times, Liverpool, Atlético de Madrid, o próprio Barcelona, né, fez parte daquele trio MSN, né, histórico lá do Barcelona, ao lado do Messi e do Neymar. Então é um jogadorzaço, né, um jogador de nível assim absurdo, chega muito envelhecido para essa Copa do Mundo, mas tem tudo aí para fazer os seus golzinhos mais uma vez e tentar ajudar o Uruguai a fazer uma campanha histórica, né? O Uruguai não é apontado como um dos grandes favoritos, né? E a gente finaliza falando justamente do grupo, né? Na verdade, relembrando, é o último grupo, né? O grupo H, e também a última seleção que a gente fala nessa série. O Uruguai faz companhia aí para a Coreia do Sul, para Gana e para Portugal. Então a gente imagina que o Uruguai deva passar em segundo lugar, deve perder a posição aí para Portugal, mas deve se classificar. Mas também não deve passar das oitavas de final. É o nosso palpite aqui do Opinião Palestrina. Não parece ter muita força, embora tenha jogadores experientes, jogadores importantes, né, jovens promessas, aliado aí com jogadores muito vitoriosos, né, nos seus clubes,
mas que não conseguiram vingar também na seleção, embora tenham muitos gols, né? O caso do Suárez, também do Cavani, né? Os caras têm um caminhão de gols pela seleção, mas nunca conseguiram levantar um troféu durante todo esse tempo em que eles servem à seleção, né? Pelo menos recentemente, né? De 2011 para cá, não conseguiram conquistar nada. Então é assim que a gente fecha a nossa série. Esse aqui foi o 33º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo, né? O primeiro episódio foi um guia completo falando de todos os dados das Copas anteriores, mais os dados dessa Copa aqui do Catar, e os outros 32 episódios, cada um falando de um país, de uma seleção diferente que será representada nessa Copa do Mundo. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado a você que acompanhou aí a série por inteiro, né, ou parte dela, pelo menos os países que você mais se interessou ali ou achou que seria mais bacana de acompanhar. Deu muito trabalho, realmente, assim, horas e horas investidas, né, para pesquisar todos os dados, para gravar, para editar. Então, muito obrigado aí pela paciência, pelo prestígio. De novo, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. A gente deve fazer também uma série de outros vídeos aqui ao longo da Copa, né? Falando especialmente, claro, sobre o Brasil, né? Sobre os jogos aí do Brasil, sobre o desempenho da seleção brasileira. Então fica por dentro aí, acompanhando a gente na Copa do Mundo e, claro, no meio disso tudo a gente falando bastante sobre Palmeiras. Afinal, esse aqui é Opinião Palestrina, canal voltado também especialmente para o Palmeiras, né, e para o palmeirense, certo? Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!